Título 6: A neurose obsessiva. Agora, pela terceira vez, o paciente sofreu uma influência nova que deu um rumo decisivo ao seu desenvolvimento. Quando estava com 4 anos e meio de idade e seu estado de irritabilidade e preocupação não havia ainda melhorado, a mãe determinou-se a familiarizá-lo com a história da Bíblia, na esperança de distraí-lo e animá-lo. Nesse sentido, foi bem sucedida. A iniciação religiosa do menino deu fim à fase anterior, mas, ao mesmo tempo, fez com que os sintomas da ansiedade fossem substituídos por sintomas obsessivos. Até então, não conseguia conciliar o sono facilmente, porque tinha medo de ter maus sonhos, como o que tivera naquela noite antes do Natal. Agora era obrigado, antes de ir para a cama, a beijar todas as imagens sagradas que havia no quarto, a dizer orações e a fazer incontáveis vezes o sinal da cruz em si mesmo e sobre a sua cama. A sua infância ajusta-se agora claramente nos seguintes períodos. Primeiro período, que se estende até a sedução, aos 3 anos e um quarto, durante o qual teve lugar a cena primária. Segundo, o período da alteração em seu caráter, até o sonho de ansiedade, 4 anos de idade. Terceiro, o período da fobia animal, até a iniciação religiosa, 4 anos e meio, e daí em diante o período da neurose obsessiva, até uma época posterior aos seus 10 anos, que tem havido um deslocamento instantâneo e definido de uma fase para a seguinte. É algo que não se ajusta à natureza das coisas ou ao nosso paciente, pelo contrário, a preservação de tudo o que se fora antes e a coexistência dos mais diferentes tipos de correntes eram características dele. Sua impertinência não desapareceu quando a ansiedade se instalou e persistiu com força lentamente decrescente durante o período de piedade religiosa. Contudo, já não havia qualquer traço da fobia de lobos durante essa última fase. A neurose seguiu seu curso descontinuadamente. O primeiro ataque foi o mais longo e o mais intenso, e os outros sobrevieram quando estava com 8 e com 10 anos, seguindo-se cada vez a causas de excitação em relacionamento claro com o conteúdo da neurose. A própria mãe contou-lhe a história sagrada e também fez com que sua Nânia lesse em voz alta para o menino trechos de um livro adornado com ilustrações. Naturalmente, a ênfase narrativa era posta sobre a história da paixão. A babá, que era muito pia e supersticiosa, acrescentava à história os seus próprios comentários, mas era também obrigada a ouvir todas as objeções e dúvidas do pequeno crítico.
Se as batalhas que então começaram a convulsionar-lhe a mente acabaram afinal numa vitória da fé, a influência da Nânia não deixou de ter sua participação nesse resultado, o que ele me relatou como recordação das suas reações a essa iniciação foi recebido por mim de início com completa descrença. Era impossível, achei eu, que fossem estes os pensamentos de uma criança de 4 anos e meio ou 5. Provavelmente remetera a esse passado remoto as ideias nascidas da reflexão de um adulto de 30 anos. O paciente, contudo, não ouviria essa correção. Não consegui convencê-lo, como aconteceu em tantas outras diferenças de opinião entre nós, e afinal a correspondência entre os pensamentos que recordara e os sintomas dos quais me deu detalhes, bem como o modo pelo qual as ideias se ajustavam ao seu desenvolvimento sexual, compeliram-me, pelo contrário, a acreditar nele. E refleti então, achando que essa mesma crítica às doutrinas religiosas que eu relutava em atribuir a uma criança só era atingida por uma minoria infinitesimal de adultos. Vou expor agora o material das suas recordações e só depois tentarei encontrar um caminho que possa levar à explicação das mesmas. Para começar, a impressão que ele recebeu da história sagrada não era, de modo algum, agradável, conforme relatou. Em primeiro lugar, opôs-se tenazmente ao aspecto de sofrer na figura de Cristo e depois contra a sua história como um todo. Voltou o seu descontentamento crítico contra Deus Pai. Se era todo-poderoso, então era culpa dele se os homens eram maus e atormentavam os outros e eram mandados para o inferno por causa disso. Ele devia tê-los feito bons. Ele próprio era responsável por toda a maldade e todos os tormentos. Também fez objeções ao fato de que devemos voltar a outra face se nos batem no lado direito, e ao fato de que Cristo desejara na cruz que o cálice lhe pudesse ser tirado, bem como o fato de que não ocorrera nenhum milagre para provar que era filho de Deus. Assim sua perspicácia estava alerta e era capaz de descobrir com severidade e sem remorso os pontos fracos da narrativa sagrada. A essa crítica racionalista, porém, em breve juntaram-se ruminações e dúvidas, o que nos revela que nele também operavam impulsos ocultos. Uma das primeiras perguntas que fez a sua Nânia foi se Cristo também havia tido um traseiro. A babá respondeu-lhe que ele fora um Deus e também um homem. Como homem, tivera e fizera as mesmas coisas que outros homens. Isso não satisfez de modo algum o menino, mas ele conseguiu encontrar o seu próprio consolo, dizendo a si mesmo que o traseiro, na verdade, é apenas uma continuação das pernas,
mal conseguira pacificar seu medo de ter humilhado a figura sagrada quando o temor novamente se acendeu ao surgir a questão de saber se Cristo também costumava defecar. Não se arriscou a fazer essa pergunta à piedosa Babá, mas encontrou por si uma saída e ela não poderia tê-la achado melhor. De vez que Cristo fizera vinho de nada, também podia transformar a comida em nada e dessa forma não precisava defecar. Ficaremos em melhor posição para compreender essas ruminações se voltarmos a uma fase do seu desenvolvimento sexual que já mencionamos. Sabemos que depois da recusa da sua Nânia e a consequente supressão do início da atividade genital, a vida sexual do menino desenvolveu-se na direção do sadismo e do masoquismo, maltratava e atormentava pequenos animais. Imaginava-se batendo em cavalos e, por outro lado, imaginava o herdeiro ao trono sendo espancado. No seu sadismo, mantinha a antiga identificação com o pai, mas no masoquismo, acolhia-o como objeto sexual. Aprofundava-se numa fase da organização pré-genital que considero como predisposição à neurose obsessiva. A operação do sonho que o colocou sob a influência da cena primária podia tê-lo levado a fazer o avanço no sentido da organização genital e a transformar o masoquismo em relação ao pai numa atitude feminina, ou seja, em homossexualismo. O sonho, contudo, não provocou esse avanço, terminou em estado de ansiedade. Poder-se esperar que sua relação com o pai prosseguisse do objetivo sexual de ser espancado para o objetivo seguinte, ou seja, o de ser possuído por ele como uma mulher, mas na verdade, devido à oposição da sua masculinidade narcísica, essa relação foi lançada de volta para uma etapa ainda mais primitiva. Foi deslocada para um substituto paterno e, ao mesmo tempo, dissociada na forma de um medo de ser comido pelo lobo. No entanto, isso de forma alguma a resolveu. Pelo contrário, só podemos fazer justiça à aparente complexidade da situação, tendo em mente a coexistência de 3 tendências sexuais do menino em relação ao pai. A partir da época do sonho, em seu inconsciente ele era homossexual e em sua neurose estava no nível do canibalismo, ao passo que a atitude anterior, masoquista, continuou a ser a dominante. Todas as 3 correntes tinham propósitos sexuais passivos. Era o mesmo objeto e o mesmo impulso sexual, mas esse impulso tornara-se dividido ao longo dos 3 diferentes níveis,
O conhecimento que tinha então da história sagrada não lhe dava a oportunidade de sublimar a sua atitude masoquista predominante em relação ao pai. O menino transformou-se em Cristo, o que se tornou particularmente fácil para ele em virtude da coincidência dos aniversários. Assim, transformou-se em algo grande e também fato ao qual não foi dado o devido destaque num homem. Surpreendemos um lampejo da sua atitude homossexual reprimida na dúvida em relação ao fato de Cristo ter um traseiro, pois essas ruminações não podem ter outro significado senão a questão de poder ele próprio ser usado pelo pai como uma mulher, como a mãe na cena primária. Quando chegamos à solução das outras ideias obsessivas, encontramos essa intervenção confirmada. Sua ideia de que era insultuoso relacionar a figura sagrada com tais insinuações correspondia à repressão do seu homossexualismo passivo. Perceba-se que ele estava empenhando-se em conservar sua nova sublimação, livre da mistura que esta derivava de fontes da matéria reprimida, mas não teve êxito. Não compreendemos até agora porque se rebelou também contra o caráter passivo de Cristo e contra o tratamento recebido de seu pai, e desse modo começou também a renunciar ao seu ideal masoquista anterior, mesmo em sua sublimação. Podemos supor que esse segundo conflito era particularmente favorável ao afloramento de pensamentos obsessivos humilhantes do primeiro conflito entre a corrente masoquista dominante e a homossexual reprimida, pois é natural que num conflito mental todas as correntes de um lado ou de outro se combinem uma com a outra, mesmo que tenham as mais diferentes origens. Algumas informações recentes dão-nos o motivo dessa revolta e, ao mesmo tempo, das críticas que dirigia à religião. Também as suas pesquisas sexuais ganharam algo com o que ele aprendeu sobre a história sagrada. Até então não havia tido motivos para supor que as crianças só provinham de mulheres. Pelo contrário, a Anânia fizera-lhe crer que ele era filho do pai, enquanto a irmã era da mãe. Essa ligação mais estreita com o pai fora muito preciosa para ele. Agora sabia que Maria era chamada a mãe de Deus. Assim, todas as crianças vinham de mulheres e o que a babá lhe dissera tornou-se insustentável. De mais a mais, como resultado do que lhe contaram, ficou confuso acerca de quem verdadeiramente era o pai de Cristo. Inclinava-se a pensar que era José, pois soube que ele e Maria sempre viveram juntos, mas a babá disse que José era apenas
como um pai e que o verdadeiro pai era Deus. Nada conseguia concluir daí. Compreendia apenas isto se era uma questão absolutamente discutível, então a relação entre pai e filho não poderia ser tão íntima como sempre imaginara que fosse. O menino tinha uma certa suspeita dos sentimentos ambivalentes em relação ao pai, que são um fator subjacente a todas as religiões, e atacava a religião por causa do afrouxamento implícito nessa relação entre pai e filho. Naturalmente, em breve, a sua posição deixou de assumir a forma de dúvidas quanto à verdade da doutrina e, em vez disso, voltou-se diretamente contra a figura de Deus. Deus tratara o filho áspera e cruelmente, mas não era melhor em relação aos homens. Sacrificara o próprio filho e ordenara a Abraão que fizesse o mesmo. Começou a temer Deus. Se ele era Cristo, então seu pai era Deus, mas o Deus que a religião lhe impunha não era um verdadeiro substituto para o pai que amara e que não desejava lhe fosse roubado. O amor por esse pai deu-lhe agudeza crítica. Resistia a Deus com a finalidade de conseguir agarrar-se ao pai. E, ao agir assim, estava, na verdade, defendendo o velho pai contra o novo. Estava diante da parte penosa do processo de desligar-se do pai. O antigo amor pelo pai, que se tornara manifesto no primeiro período, era, portanto, a fonte da sua energia na luta contra Deus e da sua agudeza ao criticar a religião. Por outro lado, porém, essa hostilidade para com o novo Deus não era tampouco uma reação original. Tivera o protótipo no impulso hostil contra o pai, que passara a existir sob a influência do sonho de ansiedade, e era, no fundo, apenas uma revivescência desse impulso. As duas correntes opostas de sentimento que iriam governar a totalidade da sua vida posterior encontraram-se aqui na luta ambivalente quanto à questão religiosa. Seguiu-se, além do mais, que o que essa luta produziu em forma de sintomas, as ideias blasfemadoras, a compulsão que o dominava de pensar, abre aspas, Deus merda, fecha aspas, abre aspas, Deus porco, fecha aspas, foram genuínos produtos de conciliação, como veremos na análise dessas ideias em conexão com seu erotismo anal. Alguns outros sintomas obsessivos de natureza menos típica apontavam com igual certeza para o pai, mostrando ao mesmo tempo a ligação entre a neurose obsessiva e as ocorrências anteriores. Uma parte do ritual piedoso por meio do qual expiava eventualmente as suas blasfêmias
era respirar de maneira cerimoniosa em determinadas condições. Cada vez que fazia o sinal da cruz, obrigava-se a inspirar profundamente ou a expirar energicamente na língua do seu país. Respiração e espírito são a mesma palavra, de modo que foi aí que entrou o Espírito Santo. Era obrigado a inspirar o Espírito Santo ou a expirar os maus espíritos sobre os quais ouvira ou lera. Atribuía também a esses espíritos os pensamentos blasfemos pelos quais tinha que infligir a si mesmo tão pesadas penitências. Era também, contudo, obrigado a expirar quando via mendigos ou aleijados, ou pessoas feias, velhas ou de aparência miserável, mas não conseguia pensar numa forma de ligar essa obsessão com os espíritos. O único motivo que podia dar a si mesmo era o de que agia assim para não ficar como essas pessoas. Finalmente, em conexão com um sonho, a análise trouxe à tona a informação de que o ato de expirar diante da visão de pessoas aparentemente dignas de dó só se começara após os 6 anos e relacionava-se com o pai. Não via seu pai há muitos meses, quando um dia sua mãe disse que ia levar as crianças à cidade e mostrar-lhes algo que muito lhes agradaria. Levou-os então a um sanatório e eles viram o pai outra vez. Parecia doente e o menino sentiu muita pena dele. O pai era, assim, o protótipo de todos os aleijados, mendigos e gente miserável em cuja presença era obrigado a expirar, tal como o pai é o protótipo dos demônios que as pessoas veem quando em estado de ansiedade e das caricaturas desenhadas para escarnecer de alguém. Saberemos adiante que essa atitude de compaixão era derivada de um determinado detalhe da cena primária, detalhe que só se tornou operativo na neurose obsessiva nesse momento tardio. Desse modo, sua determinação de não ficar com os aleijados, motivo pelo qual expirava na presença destes, era a antiga identificação com o pai, transformada em negativo, mas ao fazê-lo estava também imitando o pai no sentido positivo, pois a respiração pesada era uma imitação do ruído que ouvira vindo do pai durante a relação sexual. Derivava o Espírito Santo dessa manifestação da excitação sensual masculina. A repressão havia convertido essa respiração num mau espírito, o qual tinha também uma outra genealogia, ou seja, a malária de que estava sofrendo por ocasião da cena primária. A rejeição desses maus espíritos correspondia a um inequívoco esforço de asceticismo que também encontrou expressão em outras reações. Quando soube que Cristo certa vez
havia lançado alguns espíritos maus numa manada de porcos que depois se arremessaram de um precipício, pensou como sua irmã, numa época recuada da infância, rolara para a praia de um penhasco acima do ancoradouro. Ela também era um espírito mau, uma porca. Daí para Deus porco o caminho foi curto. O próprio pai demonstrara que não era mais que um escravo da sensualidade. Quando lhe contaram a história do primeiro homem, impressionou-se com a semelhança do seu destino com o de Adão. Em conversa com sua nânia, manifestou uma hipócrita surpresa diante do fato de Adão ter permitido ser arrastado à desgraça por uma mulher e prometeu-lhe jamais casar-se. A hostilidade em relação às mulheres, devida à sedução pela irmã, encontrou intensa expressão nesse período e estava destinada a perturbá-lo muitas vezes na sua vida erótica posterior. A irmã veio a ser para ele a encarnação permanente da tentação e do pecado. Depois que se confessava, sentia-se puro e livre do pecado, mas depois parecia-lhe que era como se a irmã estivesse esperando para arrastá-lo novamente ao pecado, e em questão de momentos provocava uma briga com ela, o que o tornava outra vez pecaminoso. Assim, era obrigado a continuar reproduzindo muitas e muitas vezes o evento da sua sedução. Ademais, nunca declarou em suas confissões os pensamentos blasfemos, embora pesassem tanto em sua mente. Fomos levados sem querer à consideração dos sintomas dos anos posteriores da neurose obsessiva. Portanto, passaremos por cima do período intermediário e procederemos à descrição do seu término. Já sabemos que, além da sua força permanente, essa neurose passava por intensificações ocasionais. Uma vez, embora o episódio no momento permaneça obscuro para nós, por ocasião da morte de um menino que morava na mesma rua, com o qual conseguia identificar-se, quando estava com 10 anos, teve um tutor alemão que, em tempo, obteve grande influência sobre ele. É muito instrutivo observar que toda a sua piedade estrita desapareceu para não mais renascer. Depois que percebeu e soube, através de conversas esclarecedoras com seu tutor, que este substituto paterno não dava qualquer importância às atividades pias nem atribuía qualquer valor à verdade religiosa. Sua piedade sumiu junto com a dependência do pai, que foi então substituído por outro mais sociável. Isso não aconteceu, no entanto, sem uma última centelha da neurose obsessiva. Lembrava-se particularmente da obsessão de ter que pensar na Santíssima Trindade,
sempre que via 3 montinhos de excremento juntos na estrada. Na verdade, jamais cedia às ideias novas, sem fazer uma última tentativa de se apegar àquilo que perdera valor para ele. Quando o tutor o desencorajou de fazer crueldades com os animaizinhos, ele, de fato, pôs um fim às suas malvadezas, mas não antes de ter mais uma vez cortado lagartas para grande satisfação sua. Ainda se comportava da mesma maneira durante o tratamento psicanalítico, pois mostrava o hábito de produzir reações negativas transitórias toda vez que algo havia sido esclarecido de forma conclusiva. Tentava contradizer o efeito por algum tempo, agravando o sintoma que havia sido elucidado. Via de regra, como sabemos, as crianças lidam com as proibições do mesmo modo. Quando são repreendidas por algo, por exemplo, por estarem fazendo um barulho insuportável, repetem-no uma vez mais depois da proibição, antes de parar. Dessa maneira, conseguem, ao mesmo tempo, parar aparentemente por vontade própria e desobedecer à proibição. Sob a influência do tutor alemão, surgiu uma nova e melhor sublimação do sadismo do paciente, o qual, com a aproximação da puberdade, dominara o seu masoquismo. Entusiasmou-se por assuntos militares, por uniformes, armas e cavalos, usando-os para alimentar contínuos devaneios. Assim, sob a influência de um homem, libertara-se das suas atitudes passivas, encontrando-se na época em vias razoavelmente normais. Foi por efeito tardio da sua afeição pelo tutor que o deixou pouco depois, que passou a preferir, em períodos posteriores de sua vida, as coisas alemãs, como por exemplo os médicos, os sanatórios, as mulheres, em vez daquelas que existiam na sua terra, representando o pai, um fato que foi incidentalmente de grande vantagem para a transferência durante o tratamento. Houve um outro sonho que pertence ao período anterior à sua emancipação do tutor e que menciono porque foi esquecido até surgir durante o tratamento. Viu-se a si próprio montando um cavalo e perseguido por uma gigantesca lagarta. Reconheceu nesse sonho uma alusão a outro anterior, do período que precedeu o tutor, o qual havíamos interpretado muito tempo antes. Nesse sonho anterior, ele viu o diabo vestido de preto e na postura vertical com a qual o lobo e o leão, por sua vez, o haviam aterrorizado tanto. Ele estava apontando com o dedo estendido para uma lesma colossal. O paciente adivinhara prontamente que esse diabo era o demônio de um conhecido poema e que o próprio sonho era uma versão de
uma gravura muito popular que representava o demônio numa cena de amor com uma jovem. A lesma estava no lugar da mulher, sendo um perfeito símbolo sexual feminino. Guiados pelo gesto de apontar do diabo, em breve conseguimos dar ao sonho o significado que o paciente esperava que alguém lhe desse. Os últimos detalhes de informação que ainda estavam faltando ao enigma da relação sexual, tal como o pai lhe dera os primeiros da cena primária muito tempo atrás, em relação ao sonho posterior no qual o símbolo feminino foi substituído pelo masculino. Ele se lembrou de um evento particular ocorrido pouco tempo antes do sonho. Certo dia, cavalgando pela granja, passou por um camponês que estava deitado, dormindo com o filhinho ao lado. Este último acordou o pai e disse-lhe qualquer coisa, ao que o pai começou a injuriar o paciente e a persegui-lo, até que este se afastou às pressas. Houve ainda uma segunda lembrança, de acordo com o qual na mesma granja havia 3 árvores que eram muito brancas, todas cobertas de lagartas. Podemos ver que ele fugiu da compreensão da fantasia do filho deitado com o pai e que fez aflorar as árvores brancas com a finalidade de fazer uma alusão ao sonho de ansiedade dos lobos brancos sobre a nogueira. Era assim uma eclosão direta do pavor da atitude feminina em relação aos homens, contra a qual se protegera de início pela sublimação religiosa e iria em breve proteger-se ainda mais eficazmente pela sublimação militar. Seria, contudo, um grande equívoco supor que após a remoção dos sintomas obsessivos não ficaria qualquer efeito permanente da neurose obsessiva. O processo conduziria a uma vitória da fé piedosa sobre a rebeldia da pesquisa crítica e tivera como condição necessária a repressão da atitude homossexual. Desvantagens duradouras resultaram de ambos os fatores. A sua atividade intelectual ficou seriamente prejudicada depois dessa primeira grande derrota. Não desenvolveu um amor pelo estudo, não mais mostrou a agudeza com a qual, com apenas 5 anos de idade, criticara e dissecara as doutrinas religiosas. A repressão do seu superpoderoso homossexualismo, consumada durante o sonho da ansiedade, reservou esse importante impulso para o inconsciente, manteve-o dirigido para o objetivo original e retirou-o de todas as sublimações às quais é suscetível em outras circunstâncias. Por esse motivo, o paciente era
destituído de todos os interesses sociais que dão à vida um conteúdo. Somente quando, durante o tratamento analítico, se tornou possível liberar seu homossexualismo agrilhoado, é que esse estado de coisas mostrou alguma melhora, e foi uma experiência das mais notáveis verificar como, sem qualquer conselho direto do médico, cada fragmento da libido homossexual que era libertado procurava alguma aplicação na vida, alguma ligação com os grandes interesses da humanidade.